A nossa aula hoje vai tratar de um objeto com o qual nós nos defrontamos constantemente, do qual nós vivemos rodeados a todo momento e com o qual nós convivemos na condição de usuários, de falantes da língua portuguesa. Cada vez mais, as provas de língua portuguesa não cobram de você um mero conhecimento de interpretação de texto a partir de um pequeno fragmento. Não tem sido assim, porque cada vez mais as provas têm cobrado de você, estudante, a sua percepção, por exemplo, dos gêneros diferentes, das modalidades diferentes de textos. Por exemplo, cobrado de você a percepção das características, dos constituintes dos textos. Ora, não basta apenas ler bem, interpretar bem um texto, mas reconhecer quais são os caminhos que fazem um texto a ter determinado sentido. E, por extensão, saber também escrever textos segundo a exigência de determinada prova. É um pouco disso tudo que a gente vai tentar fazer aqui nesse nosso breve encontro. Antes de começar, porém, eu peço que você atente para uma pequena lista de elementos que são fundamentais para a construção do sentido do texto de um modo geral. E depois a gente vai ver, de maneira também bem breve, bem rápida, pequenos fragmentos com características específicas de cada texto, para que a gente possa, recuperando então, ler bem, entender bem os sentidos e também, principalmente, produzir textos. Então, o primeiro elemento a ser levado em conta, evidentemente, é a intenção de quem escreve, de quem produz o texto, do produtor do texto ou do enunciador, como queira. Um outro fator importante, para que a gente vá percebendo a construção do sentido do texto, é quem vai receber a nossa mensagem, ou seja, o tipo de receptor. Outro elemento fundamental na construção desse sentido, no todo do sentido, seria a percepção das características da linguagem adotada por quem produz o texto. Quer dizer, a escolha vocabular, o conjunto de palavras, o conjunto lexical, aponta, na verdade, vai criando um percurso que nos dá a entender qual seria a intenção, qual seria, na verdade, o objeto, o objetivo de quem produz o texto. Mas não só. É preciso levar em conta também as condições de veiculação do texto, notadamente nos canais de transmissão dos textos. Por exemplo, um texto destinado a um jornal tem uma característica, um texto de revista tem uma característica, dependendo inclusive do seu receptor. É preciso levar em conta quais são os meios em que circularão os textos produzidos. E, por fim, vamos pensar também que para a construção de sentido de um texto é preciso considerar um momento histórico de produção desse texto e de divulgação. Muito provavelmente, certas propagandas que eram veiculadas no passado, há algumas décadas, não seriam veiculadas hoje na televisão, no rádio, na imprensa escrita, como jornal e revista, por um motivo muito simples. A ideologia vigente em uma época muda e, com isso, mudam também os textos, certo? Então, depois desse pequeno apanhado, vamos agora passar para a verificação de trechos, de fragmentos de gêneros diferentes, de modalidades diferentes. Você vai notar características diversas, características distintas em vários textos. E aí a gente vai tentando notar como é que se constroem os sentidos nesses diferentes textos. Acompanha comigo, então, o primeiro exemplo. Bom, vamos ver um exemplo, então, que muitos de vocês conhecem muito bem e usam muito bem, inclusive. Veja lá. O Auri Júnior, nesse mini blog que é o Twitter, escreve: "Eu rachei, véi, nem almocei ainda, kkkk." Depois embaixo, logo em seguida, o Auri Júnior escreve: "Bom dia, Twitter, acordei às 2h hoje com HJ, kkk." A Nai Dal Cortivo escreve: "Mimimi, não tem comida em casa." E aí tem um caractere logo ali embaixo. Veja que a Jéssica Lima avisa que partiu para a casa da vovó, também com os caracteres específicos. E por fim, e aí você tem a Andréia Andrade dizendo: "Bom, voltar a estudar enquanto não chega a hora." E aí os caracteres, né, que são os emoticons que nós conhecemos para esse tipo de canal, esse tipo de meio de veiculação de um texto na internet. Por fim, o Fernandinho dizendo que vai dormir e depois assiste ao jogo do Corinthians. Importante, ele termina com "partiu." Bom, quem usa o Twitter, que é esse canal de expressão de texto tão específico, né, sabe que há uma limitação de caracteres. Você tem que escrever no máximo 140 caracteres. Portanto, isso faz com que haja um dinamismo, uma rapidez na produção e na recepção do texto. Afinal de contas, você pode atualizar suas mensagens, uma sequencialmente a outra, de maneira muito imediata. É também visível que, num meio como a internet, a gente tenha uso variados de registros de linguagem. Então, nos exemplos que a gente viu aqui, você percebe que há quem escreva com muita informalidade e há quem escreva dentro da chamada norma culta.
Por fim, recuperando, a ideia de que há uma limitação formal no tamanho da mensagem, aqui no caso do Twitter, isso acontece em outras situações, por exemplo, da própria internet. O Twitter é um bom exemplo de meio de expressão, de canal de expressão, em que o texto está condicionado a vários fatores para a sua produção e construção do sentido. Passado o Twitter, vamos ver um segundo exemplo, então, de texto, este bem mais próximo a nós, inclusive, porque de um tipo de canal muito antigo, que é o jornal. Então acompanhe comigo essa triste notícia. Médica é presa após morte de menina no Rio. Falso pediatra que atendeu Joana também teve a prisão decretada. Garota morreu na sexta-feira. Então a notícia diz assim: a polícia do Rio prendeu ontem uma médica suspeita de ter contratado o falso pediatra que atendeu e liberou uma menina que sofria convulsões e pode ter sido vítima de maus tratos. Joana Cardoso Marcenal Martins, de 5 anos, morreu sexta-feira, após 26 dias de internação em coma em outra clínica da cidade. Sarita Fernandes Pereira era coordenadora de pediatria do Hospital Rio Mar, na zona oeste do Rio, onde a menina foi atendida pelo estudante de medicina Alexandro da Cunha Silva, de 33 anos. Bom, essa é uma notícia, como tantos de nós conhecemos, como leitores de jornal, infelizmente uma notícia triste, que na verdade recebeu um recheio, porque ao lado da notícia que nós vimos agora há pouco, havia um outro quadro. Acompanha na tela comigo, por favor. Cronologia. Joana passou por 3 hospitais. No dia 26 de maio, depois de uma disputa judicial, Joana passa a ficar sob a guarda do pai. 16 de julho, a menina sofre convulsões e é atendida por falso médico no Hospital Rio Mar. Mesmo desacordada, Joana é liberada. Depois, no dia 18 de junho, a garota passa por consulta em um segundo hospital, o das clínicas de Jacarepaguá. E segue assim a cronologia dos fatos. O que nós temos aqui é uma notícia. E notícia em um texto jornalístico, em um texto de jornal, como um texto de jornal, melhor dizendo, a notícia ela precisa ter uma linguagem objetiva, ela precisa comunicar de maneira rápida, eficiente e, obviamente, ela precisa trazer com esta objetividade alguns elementos que façam o leitor entender de maneira precisa aquilo que está sendo veiculado, aquilo que está sendo noticiado. Portanto, uma linguagem formal, uma linguagem sob o registro da norma culta, costumeiramente aparece na notícia. É preciso que haja a identificação básica do fato, dos envolvidos no fato, como a gente viu ali, a médica, a menina e o estudante de medicina. A menção ao local, como nós vimos, Rio de Janeiro, Hospital do Rio de Janeiro. É importante também levar em conta que outros recursos aparecem como fatores que incrementam, que destacam uma notícia. Por exemplo, o lead, que é aquele destaque que se dá no início do texto da notícia. É possível que, costumeiramente, venham fotos realçando o conteúdo expresso por uma notícia. E no caso específico dessa que a gente viu aqui, havia uma cronologia dos fatos, num pequeno box, numa pequena caixa em destaque. É importante lembrar que algumas provas de redação, alguns exames de redação, já pediram que você formulasse, que você produzisse um texto que fosse uma espécie de notícia. Portanto, não podemos esquecer também que toda notícia, obviamente, tem um título, concorda? Enfim, vamos ver agora um terceiro texto que circula também nesse canal de expressão, que é um jornal, e que inclusive alguns de vocês já produziram para um jornal. É uma carta. Violência. Sobre o caso da bala que atingiu o garoto de 11 anos que estava na sala de aula, o colunista Fernando Rodrigues, tiro no peito, ontem, diz que as prioridades são outras quando os políticos estão em campanha. Discordo. As prioridades são outras sempre. Começam em campanha, continuam quando são eleitos. Salve-se quem puder. Maria Lúcia Guimarães, São Paulo. Veja que, neste caso, uma carta para um jornal em específico é um texto que apresenta uma linguagem sintética, concisa, curta. Afinal de contas, não há tanto espaço, evidentemente, para que se alongue esse tipo de texto. A carta ao jornal deve fazer sempre menção a um contexto específico. Afinal de contas, é esse contexto que motiva o leitor a enviar a carta àquele meio de expressão que é o jornal. Uma carta de jornal sempre possibilita que a primeira pessoa apareça de maneira explícita. No caso do nosso exemplo, você deve lembrar que a leitora escreve discordo de maneira clara, evidente, em relação àquilo que havia sido mencionado no artigo de um jornalista. Portanto, a carta de jornal é um texto em que, na verdade, alguém se insere dentro de um debate público a partir de um meio de expressão que é o jornal, fazendo referência a um contexto específico e também referência a um conteúdo que foi veiculado nesse meio de expressão que é o próprio jornal.
A carta ao jornal é uma maneira de a gente mostrar um pouco da nossa condição de pessoa atenta ao que está acontecendo no mundo, sem dúvida. Bom, esse próximo exemplo é também de um texto que circula comumente em jornal e em revista. Trata-se de uma crônica. Acompanhe comigo, então, um texto que é de um cronista conhecidíssimo e que também atua em rádio, José Simão. Boemba, boemba, macaco Simão urgente, o esculhambador geral da República, direto do país da piada pronta. Voltei, da China. E a nova seleção, a Sele Santos. O time é tudo de menor. Adorei, antes tarde do que Dunga, mas no tempo do Dunga era melhor. Tinha Vuvuzela, Galvão e Felipe Melo. Adorei o cabelo do Neymar, vassoura de churrasqueira. Nós sofre, mas nós goza. Hoje, só amanhã, que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno. Zé Simão, na Folha de São Paulo, no dia 12 de agosto de 2010. Bom, a crônica, esse tipo de texto delicioso, que na verdade é um retrato, né? Um recorte do dia a dia, das coisas que nos acontecem no dia a dia e que nos motiva uma pequena reflexão leve, tranquila, ela tem uma grande liberdade formal. Você deve ter percebido no texto de José Simão, e você que lê o texto, por exemplo, desse cronista, nota que há sempre uma liberdade muito tranquila, muito formal, inclusive numa interação mais direta com o leitor. É esta linguagem mais informal, mais coloquial, que faz muitas vezes com que a gente tenha nos cronistas, né, uma espécie de testemunhas ou de confidentes daquilo que acontece com todo mundo no dia a dia. A crônica é assim, com toda essa liberdade, uma espécie de espelho que reflete aquilo que a gente vive no dia a dia. Já foi cobrado que os alunos produzissem crônicas em vestibular, no exame de redação. Portanto, você pode ficar muito à vontade nesse aspecto, porque, via de regra, as crônicas trazem pequenas narrações, pequenas descrições desses fatos que nos marcam a vida diariamente. Veja comigo agora o próximo exemplo de um outro tipo de texto, um texto bem específico, inclusive. Acompanhe lá. Essa aqui é o candeeiro, seca preta, labareda, azulão, avorelo, quina, bananeira, sabonete, catiqueira, limoeiro, lamparina, mergulhão, curisco. Ponta seca, jararaca, cajarona, viriato, chitirana, moita brava, meia-noite, isabelê. Mais de 2 minutos vendo meu corpo tremendo. Quando degolaram minha cabeça, passei mais de 2 minutos vendo meu corpo tremendo. E não sabia o que fazer, morrer, viver, morrer, viver. Bom, você viu aí, ouviu, melhor dizendo, né, e viu também a visceral composição do Chico Science, Nação Zumbi, Sangue de Bairros. Provavelmente lhe chamou a atenção o fato de que a música, nessa primeira e fundamental parte dela, é toda calcada em nomes próprios. É o chamado texto nominal. O texto nominal é aquele que se assenta basicamente na ausência do verbo, e mesmo assim comunica, evidentemente, porque há coerência. O efeito que se obtém com um texto nominal é um efeito de dinamismo, de dinamicidade na expressão do conteúdo. É como se a gente tivesse, na verdade, flashes dentro desse texto. No caso da música, da composição do Chico Science, a enumeração do nome daqueles que faziam parte do bando de Lampião, né, cria todo um efeito de composição e de identificação que a gente tem com os cangaceiros, de modo que a gente imagina mais ou menos quem fosse, como fosse cada um deles. Não é um recurso novo. Você deve se lembrar de suas aulas de literatura, que isso era bastante comum, especificamente em um autor da primeira geração modernista, que se valia da linguagem sintética, concisa,
justamente para garantir essa noção de dinamicidade, né? Para deixar a mensagem direta, objetiva, de forma que a informação fosse muito clara para o leitor a partir da ausência de verbos, inclusive. Acompanhe comigo esse pequeno poema de Oswald de Andrade para notar este uso e este efeito de sentido. A Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1, a injustiça de 7. 4-0, 2-1, 3-1 e a meia dúzia na cabeça dos portugueses. Oswald de Andrade. Bom, esse texto do Oswald foi produzido na década de 20. Então você vê que não é um recurso recente. Assim como o Oswald, o Chico Science faz o quê? Deixa de lado as formas verbais e usa das formas nominais para justamente criar esse aspecto de dinamicidade, de objetividade, que a gente consegue de uma maneira muito expressiva, inclusive. Eu peço que você acompanhe comigo agora o último exemplo da nossa aula. Veja lá. Bom, e veja então um tipo de texto com o qual nós nos defrontamos a todo momento, né? Que é um tipo de texto que tem um apelo. Ele visa a convencer as pessoas. Vamos observar aqui as propagandas referentes à campanha de vacinação, uma propaganda institucional. Veja lá a primeira, a vacinação virou programa Família. Depois eu tenho o Clube do Zé Gotinha. Contra a paralisia infantil são só 2 gotinhas. Não dá para vacilar, mais uma vez tem que vacinar. Observe aí o jogo de palavras, vacilar e vacinar. Depois nós temos uma outra, deixe a gripe na saudade, vacine-se, em que aí não temos uma campanha de vacinação para as crianças, mas para os idosos. Depois uma sequência, de novo para as crianças, vacinação virou programa Família, em que nós temos ali a família do Zé Gotinha. E por fim, não deixe a gripe derrubar você, vacine-se. Se você tem 60 anos ou mais, procure um posto de saúde e vacine-se contra a gripe, de 26 de abril a 9 de maio. Não se esqueça de levar o cartão de vacinação. A vacina é um direito seu. Essas propagandas que a gente acabou de ver apresentavam recursos visuais ricos, né? Afinal de contas, eram propagandas institucionais do governo para um público específico. Se você, na hora da prova, for chamado a criar um texto que tenha essas características de propaganda, naturalmente você não vai desenhar nada, não vai colar uma figura na prova, mas a linguagem vai ter que ser muito específica. Por exemplo, é necessário fazer uma menção objetiva, direta, àquilo que é o conteúdo fundamental de apelo da sua propaganda. Veja que a propaganda tem que ter como marca a síntese. Afinal de contas, é isso que vai lhe garantir a concisão na expressão da informação, ou seja, a objetividade. Um dos elementos que, inclusive, colaboram para essa síntese, para essa objetividade, é o uso dos verbos no imperativo, porque aí se faz claramente o recurso de apelo, o recurso de convencimento ao público leitor. Todos esses elementos, na verdade, são recursos que valorizam a relação entre o emissor do texto e o receptor do texto, num caso tão específico como esse de uma propaganda, certo? Um ano positivo. Até mais.